Gravando, graça e paz. Estamos no nosso desafio de 31 dias com provérbios, na verdade, 31 dias lendo a palavra de Deus, o livro de provérbios, porque são 31 capítulos, né? A gente já sabe que esse desafio foi bem mais longo do que eu imaginava, mas o mais importante agora é a gente finalizar, como eu tenho dito. Estamos em Provérbios 26, muito próximo de terminar. Então vamos lá, eu vou começar a leitura. O título da primeira parte de Provérbios 26 é O Tolo. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. E lembrando que se você está em Cristo, não há mais maldição sobre você, porque Jesus levou toda a maldição na cruz. Amém? Aleluia. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Uau! Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Aquele telefone sem fio, né? Você nunca sabe o que vai sair do lado de lá. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Muito forte isso aqui, né? O caráter, né? A pessoa que traz a mensagem, ela é, às vezes, até mais importante do que a própria mensagem. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar pedra no estilingue. O tolo citando um provérbio é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. Ele não sabe o que ele está falando, né? Não sabe o que ele está fazendo. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Que horror. Por isso que a gente precisa aprender com as nossas experiências, né? Não sei se você já viu essa expressão, nós está voltando ao vômito. Às vezes a gente passa por uma experiência, ao invés da gente crescer com aquilo, aprender com aquilo, seguir adiante, não cometer mais aquele erro, a gente volta no mesmo erro, né? É como tá dizendo esse verso aqui. É uma tolice, né? O tolo que faz uma tolice pela segunda vez, que não aprendeu com o seu erro, é como um cachorro que volta ao seu vômito. Muito ruim. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso. Agora a gente vai falar do preguiçoso. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Você conhece alguém assim? O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas, né? Além dele não fazer nada, ele acha que ele é o bonzão. Deus que me livre do preguiçoso. Não quero preguiçoso. Tem dia que a gente tá assim, né? Nessa preguiça aí. E a gente tem que repreender isso, não aceitar isso. E mesmo se for um dia difícil, orar ao Senhor e continuar perseverando. Outros provérbios. O 17 é assim. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando.
E tem várias expressões, né, populares que a gente usa isso. Pegou o bonde andando, né? Pegou carona pela janela, as coisas assim. Às vezes a gente se mexe na discussão das pessoas, a gente não sabe o contexto, não entende o contexto, às vezes conhece só um lado, não conhece o outro lado da história. E a palavra de Deus, ela diz que se a gente se meter na discussão dos outros sem ser chamado, é como a gente pegar a orelha de um cachorro que vai passando, né? A gente não sabe nada a respeito daquele cachorro. Que autoridade que a gente tem, né, para pegar na orelha dele? Que autoridade que a gente tem para se meter na discussão dos outros, né? É uma questão de sabedoria também. Quem engana os outros e diz que é brincadeira, é como um louco brincando com uma arma mortal. E a gente fala, né, atrás de toda brincadeira tem um fundo de verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. A própria palavra já alerta, né? Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Eu me lembrei aqui de uma amiga que a minha mãe tinha, que fez uma brincadeira muito de mau gosto com a minha mãe. Muito de mau gosto. E talvez aos olhos dela não seria, né, tão ruim assim aquela brincadeira. Mas foi muito ruim, porque minha mãe havia ficado triste, enfim, ela escondeu algo da minha mãe para fazer a minha mãe pensar que ela havia perdido. E quando a gente menos esperava, ela tinha guardado aquele objeto. E nós descobrimos, depois da minha mãe ter ficado já bem triste de ter perdido, né? Foi uma brincadeira muito tola, né? E aqui o que aconteceu com essa brincadeira tola? Acabou com a amizade. Obviamente minha mãe a perdoou no coração dela, mas ali minha mãe entendeu algo do caráter daquela amiga que ela ainda não conhecia, né? E ela não quis mais manter aquela amizade, apesar de ter perdoado, obviamente, né? Continuando. No 20. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Se a gente não põe lenha na fogueira, o fogo vai apagar. Se a gente está numa discussão, né, fofoca, que a palavra, essa tradução falou mexericos, tá ali numa fofoca, quanto mais a gente está ali naquele grupo de fofoca, alimentando aquela fofoca, dando a nossa opinião, mais assunto vai surgir, né? Mais pano pra manga vai dar ali a conversa. E só Deus sabe aonde pode levar esse tipo de discussão sem fundamento, que é só pra você ali falar a respeito dos outros, da vida dos outros. Mexerico, fofoca, né? Você não tem a intenção de resolver o problema de ninguém, simplesmente de circular uma informação ali e criar toda uma cena atrás daquilo. E a palavra, ela diz que se você evitar esse mexerico, você evitou uma briga, a briga acabou, aquela discussão acabou, não vai ter mais necessidade de você continuar daquele assunto, né? Continuar ali na roda de amigos, enfim. Esse é um exemplo que eu dei, né? Mas, no caso, por exemplo, de família, né? Esposa e o marido. Se você evita também colocar lenha na fogueira, a discussão acaba, né? Quando não tem aquele verso também que fala, quando um não quer, dois não brigam, também é baseado aqui na palavra de Deus e é verdade, né? Uma palavra doce, suave, ela apazigua a ira do coração, né? A pessoa pode vir contra você com muita ira, com muita raiva, mas se você devolve, se você responde com amor, com uma voz doce e pacífica, se a doçura, se a bondade nas suas palavras, acabou a discussão. Não tem jeito de continuar. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga, né? É o que ele faz, ele quer continuar aquilo ali, ele quer continuar aquela discussão, ele não quer que acabe. E aí, ele vai pondo cada vez mais lenha na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira. Até que chega uma hora que acontece uma grande explosão e consequências muito piores, né, podem vir. Lembrando que se você não pôr a lenha na fogueira, se você cortar o mexerico, se você responder de uma forma
pacífica, você eliminou ali aquela possibilidade de explosão e você resolve um problema na sua vida. Olha que maravilha, gente. A sabedoria é pra isso também, gente, pra gente resolver problemas. Porque às vezes a gente fica muito stuck ali, parado nos nossos problemas. Os problemas, eles existem, eles não vão acabar, não estamos alheios a eles. Mas a sabedoria, ela vem para nos ajudar a como resolver os nossos problemas e sermos prósperos em todas as áreas da nossa vida. E aí o 22 continua, né? Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Quem não gosta de contar uma fofoquinha, de fazer um comentáriozinho do fulano, do ciclano, é muito gostoso, né? Sei lá, psicologicamente, o que isso ativa dentro da gente, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E por muito tempo, eu nunca me considerei uma pessoa fofoqueira, mas foi algo que o Espírito Santo sempre tratou comigo, desde que eu conheci a Cristo, né? E eu busquei ouvir de Jesus isso. É para você falar a respeito disso com tal pessoa? É para você passar essa informação para frente? Entendeu? Sim ou não? Se o Espírito Santo falou não comente a respeito disso, não fale a respeito disso, não coloque lenha nessa fogueira, né? Corte essa discussão. É porque é isso que ele quer de você. Que você seja um pacificador. Amém? Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Eita. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Terrível. Deus que me livre de bajulação. Cuidado com quem tá te bajulando, hein? Pode ser exatamente esse exemplo que tá falando aqui no verso 24. Um hipócrita que te odeia, mas que na verdade ele esconde esse ódio através de palavras de bajulação. Tá repreendido em nome de Jesus. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Não existe maldade que dura por muito tempo, né? Que fica encoberta por muito tempo. Não existe isso, né? Deus sempre traz luz pra gente poder discernir, né? Quem tá por trás daquilo ali e se livrar, né? De qualquer engodo aí, de qualquer armadilha. O 27 fala assim: quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra vai acabar sendo esmagado por ela. E o último verso diz o seguinte: quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Deus ama a sinceridade, né? Se você tem problema com alguém, vá lá, seja sincero, resolva aquilo com amor, né? Tenha sempre como base o perdão, porque você é capaz de perdoar alguém porque você foi muito perdoado por Deus. Você tem noção disso? Eu sou capaz de perdoar alguém porque eu fui muito perdoada. É só por isso. E hoje eu tenho a noção dessa graça que eu recebi. E hoje eu posso perdoar as pessoas, né? E eu não sei porque eu tô falando de perdão aqui. Eu lembrei do bajulador, eu conectei com o perdão, porque se você precisar perdoar alguém, você tá assistindo esse vídeo e você entende que é o momento de você perdoar alguém, entenda que o perdão, ele é muito importante, especialmente para você. Para você ser livre daquela lembrança, para você ser livre daquela pessoa. A gente precisa ser livre, a gente precisa deixar o passado para trás. Perdoar as pessoas, perdoar as pessoas. Se o que aquela pessoa te fez ainda te machuca, vai liberando o perdão, né? Vai ministrando o perdão. Deus vai te curar, Deus vai curar o seu coração. Até o momento que você vai lembrar daquilo e não vai sentir mais nenhuma dor, né? Nós não somos obrigados a viver com essas pessoas que nos feriram, mas nós temos que perdoá-las e abençoá-las também, porque elas precisam de Jesus tanto quanto nós, né? Amém? Então, esse foi Provérbios 26, muito, muito bom. Um beijo, que Deus te abençoe e até Provérbios 27. Bye!